Estou chamando. Quando eu chegar. Oi? Não, é o Flávio. Gostaria de convidar também o doutor Elbert, representante da agência reguladora Arsai, para compor a mesa. Gostaria de convidar o nobre representante da OAB, doutor Adalberto, para compor junto a esta mesa. Gostaria também de convidar a senhora Wanda de Souza Leite, representante e analista ambiental do IEF, não sei se ela ainda não chegou. Gostaria de convidar também o nosso secretário de governo, o senhor Márcio Américo, para compor a mesa. Demais membros, ao chegar, nós solicitaremos a presença da mesa. Bom, dando sequência aos trabalhos, gostaria de iniciar com o canto do hino nacional. Por gentileza, Ricardo.
Senhores, seguindo o nosso rito, eu vou fazer uma leitura rápida do nosso decreto 2296, que regulamenta esta audiência pública, bem como a consulta pública que já esteve publicada nos meios oficiais do município. Decreto número 22.296, de 1º de dezembro de 2017, estabelece o regulamento para a realização da consulta pública e audiência pública sobre o contrato de programa para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de São João de Nepomuceno, previsto nos artigos 11º, inciso 4º, 19º, parágrafo 5º da Lei Federal 11.445 de 2007. O prefeito municipal de São João de Nepomuceno, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 88, inciso 12º da Lei Orgânica, e tendo em vista os dispostos no artigo 11º, inciso 4, 19º, parágrafo 5º e artigo 51 da Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, determina: artigo 1º, fica instituído o regulamento da consulta pública e da audiência pública exigidas nos artigos 11º, inciso 4º, 19º, parágrafo 5º e 51º da Lei Federal 11.445, conforme anexo constante desse decreto. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. São João de Nepomuceno, 1º de dezembro de 2017, Hernandes José da Silva, prefeito municipal. Anexo 1. Regulamento da audiência pública sobre o contrato de programa para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de São João de Nepomuceno. Objetivos. A audiência pública de que trata este regulamento tem os seguintes objetivos. Primeiro, possibilitar a comunicação direta entre o município, a promitente prestadora do serviço e os cidadãos. Identificar na forma mais ampla possível todos os aspectos relevantes à matéria objeto desta audiência pública. Possibilitar a efetiva participação do cidadão e de segmentos da sociedade na discussão sobre o contrato de programa para a prestação de serviços públicos e abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede do município. Permitir ao município maior conhecimento dos desejos dos usuários, de modo a viabilizar um contrato de programa para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede do município, em consonância com os interesses dos munícipes. Segundo, procedimento 2.1. Procedimento comum de abertura. A Prefeitura Municipal de São João de Nepomuceno publicará edital de convocação da audiência pública sobre o contrato de programa para a prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do município, onde constarão hora, data e local da realização do evento. A audiência pública será presidida por representante da Prefeitura Municipal designado pelo prefeito. A Câmara dos Vereadores designará um vereador como ouvidor da audiência. Caberá ao ouvidor receber e registrar as questões e auxiliar o presidente na mediação e condução do processo. Os trabalhos desenvolvidos em um dia serão iniciados às 13 horas com as inscrições, a composição da mesa e a execução do hino nacional. Além do presidente e do ouvidor, serão convidados a compor a mesa, em ambas as sessões, 2 representantes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, os representantes da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI, do Ministério Público de Minas Gerais, do Poder Judiciário Estadual e das instituições ambientais responsáveis pela bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Deverão ser convidados por meio de ofício encaminhado com aviso de recebimento. As inscrições dos participantes serão feitas com registro dos mesmos em lista de presença, procedimento válido tanto para os ouvintes, como também para aqueles que desejarem se manifestar ou expor oralmente suas contribuições sobre o tema da audiência. 2.2.1. Sessão. Discussão do contrato. Às 13 horas e 30 minutos, dar-se-á a execução do nacional, seguida a leitura deste regulamento, ao termo do qual o representante da Prefeitura de São João de Nepomuceno terá um tempo de 20 minutos para expor sobre o processo de seleção da prestadora de serviço e sobre os objetivos do município com a contratação. Após a apresentação do representante da Prefeitura Municipal, a Companhia de Saneamento
de Minas Gerais Copasa terá um tempo máximo de 40 minutos para expor e explicar as cláusulas e condições do contrato de programa, as suas metas e perspectivas para a nova empreitada. Concluídas as considerações da Copasa, será dado prazo de 10 minutos para cada membro da mesa manifeste suas considerações. Logo após, os inscritos para as manifestações orais serão chamados ao microfone, obedecida a ordem de chegada dos membros à mesa de inscrição. Cada inscrito terá um limite de 5 minutos para suas colocações. A audiência pública poderá ser declarada encerrada às 17 horas ou antes deste horário, caso chegue ao fim das exposições dos presentes. E aqueles que não puderem se manifestar devido à limitação do horário, poderão fazê-lo por escrito, com identificação do nome, em formulário a ser solicitado na mesa de inscrição, ou por e-mail até às 22 horas deste dia, através do endereço formulário@cjnepomuceno.mg.gov.br. Os que se manifestarem por escrito em formulário deverão devolver os mesmos aos atendentes na mesa de inscrição. No dia 13 de dezembro de 2017, a integralidade das colocações e contribuições juntadas à ata desta audiência pública será juntada ao processo do programa, devendo estar disponíveis para consulta na sede da Prefeitura. Outros procedimentos não previstos neste regulamento e necessários ao bom andamento do trabalho poderão ser adotados a partir do presidente desta audiência. São João Nepomuceno, em 1º de dezembro de 2017, Hernandes José da Silva. Gostaria também de convidar o presidente da Câmara Municipal, o senhor Rui Barbosa, para participar da mesa. Gostaria também de convidar o superintendente da Copasa Regional UBA, o senhor Flávio de Paulo. Bom, em sequência aos trabalhos, após a leitura, eu gostaria de convidar o nosso prefeito municipal, Hernandes José da Silva, para prestar os esclarecimentos sobre os procedimentos adotados para a elaboração e busca dessa contratação. Por favor, prefeito. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ney Vitina. Boa tarde, doutor Elbert, doutora Adalberto, secretário de governo Márcio Lacerda, Alexandre, presidente da Câmara de Vereadores, doutor Rui. Boa tarde, Flávio. Um prazer receber vocês aqui para a audiência. E boa tarde a todos os convidados aqui, os participantes dessa audiência pública. Eu vou fazer aqui um breve relato de como começou essa história para chegar nesse momento dessa audiência do contrato de programa com a Copasa. Antes de findar o ano de 2016, nós já tivemos a reunião com a Copasa, mostrando o nosso interesse em estar resolvendo o problema nosso de abastecimento de água e saneamento básico no município. E nas reuniões primeiras, não tivemos muito sucesso nas nossas reuniões. Isso nos obrigou a fazer vários estudos econômicos de qual seria a melhor forma de São João resolver um contrato que estava vencido há mais de ano, que hoje já está há 2 anos, resolver o problema de abastecimento de água e o de esgotamento sanitário para cumprir as normas federais e as leis federais, as exigências federais. E depois de muito tempo, e continuamos encontrando com a Copasa. Então nós tivemos a possibilidade que eu digo de um estudo mais amplo para a viabilidade de criar uma autarquia ou então trabalhar em cima de uma
empresa privada. Com relação à empresa privada, nós não tivemos muito sucesso e vimos que pouquíssimas empresas, pouquíssimas cidades no município hoje, ela tem um contrato com a empresa privada. Então eu falei, por que nós não montarmos uma empresa própria no município e os recursos do município, os recursos desse abastecimento ficassem nas mãos do município com a Copasa? Porém, na hora que nós começamos a fazer o estudo financeiro, nós vimos que era impossível a gente criar uma autarquia própria, devido à questão que o governo vem passando, o Estado vem passando, o governo federal. Nós não iríamos ter recurso financeiro de forma nenhuma para a gente executar nem o tratamento de água, que hoje nós estamos com a estação de água de São João estrangulada, já praticamente no limite, os pontos de captação que estão, vamos falar assim, de péssima qualidade. Nós temos um ponto muito bom que é na Serra do Grama, que ele não dá volume de água o suficiente para nos atender. Então, o município não conseguia buscar recurso nem para resolver o problema de abastecimento de água, devido a Copasa já estar desde 2005 com o contrato vencido e, segundo informações, com o contrato vencido, a Copasa não poderia estar fazendo nenhum investimento dentro do município. Então, nós ficamos desde 2005 sem fazer nenhum investimento expressivo por parte da Copasa dentro do município. E nesse estudo que nós falamos, econômico, nós não tínhamos como buscar recursos. Tentamos no governo federal, tentamos no governo estadual e vimos que a melhor maneira seria a gente trabalhar junto à Copasa, visto que a população tem uma certa insatisfação, quero deixar aqui bem claro para o pessoal da Copasa, com alguns problemas específicos que nós estamos tendo no município, mas ainda é uma empresa respeitada dentro do nosso município, pelos nossos munícipes. Mas temos muito problema para resolver de imediato dentro do município. Então, partimos para uma negociação com a Copasa, onde começamos a ver a possibilidade de ter um retorno maior dos ativos de indenização pela Copasa. Então, a princípio, ficou muito difícil a negociação, mas com o passar do tempo, demoramos, e estávamos vindo conversando desde antes de janeiro de 2017, fomos até agosto para setembro, onde nós criamos comissão de avaliação do contrato, comissão de avaliação dos ativos do município. Foi onde que nós chegamos num valor que nós entendemos não ser o melhor para o município, mas devido aos problemas que nós temos no município, ser o suficiente, pois a princípio nós tínhamos uma oferta de 2 bilhões a 2 bilhões e 500 para os ativos do município. E isso era uma coisa que os nossos investimentos foram muito maiores nos nossos ativos. Nossos ativos valeriam muito mais. Mas, através de muita negociação, através da equipe técnica, da equipe do contrato, hoje o doutor Cristiano não está aqui, nós tivemos reunião com eles, com você, Alexandre, com várias pessoas, e conseguimos chegar a um valor dos ativos para o município de 6 bilhões. Entendemos que seja um valor razoável, vamos falar bom ou ótimo? Não. Eu acredito muito que São João vai ser uma cidade que vai dar muito lucro para a Copasa, mas a gente entende que nós também precisamos estar aqui para prestar o melhor serviço de abastecimento de água e o melhor serviço de esgotamento sanitário. Por isso, nós decidimos fechar esse convênio com a Copasa, mas deixando bem claro aqui, junto a todos aqui da Copasa, que hoje uma das maiores ansiedades da população aqui é o cumprimento das metas. Hoje foi criada uma comissão para avaliação do contrato de programa e dos anexos do contrato de programa. E a ansiedade da população é com relação ao cumprimento de meta. Isso eu quero deixar bem claro. E sobre as punições caso isso não aconteça. Nós
na construção do plano de saneamento básico, ficou determinada a criação do Conselho Municipal do Saneamento Básico, que vai ser através de decreto que nós vamos criar agora, ainda esse mês de dezembro. E dentro desse conselho, como fala mesmo no contrato de programa, e junto com a SAI, nós vamos estar cobrando muito da Copasa o cumprimento dessas metas. Então, o que a gente quer deixar aqui bem claro, e até a todos os munícipes de São João, porque a administração pública, o legislativo e os munícipes precisam estar com nós nessa caminhada de cobrança com a Copasa. São a maior ansiedade da população. Nós entendemos que nós não podemos deixar mais passar esse tempo, visto que já deu mais de 12 anos que nós estamos sem investimento nenhum da Copasa no município, e nós temos muito problema com relação, a gente já chegou para a gente, água suja, como várias vezes, nós até apresentamos lá na Copasa, em reuniões lá na Copasa, o que estava acontecendo, e a resposta era que estava dando um jeito. Então, como eu conversei algumas vezes com o técnico Narciso Lanini, ele já falou alguns problemas que isso seria resolvido pela Copasa se a gente viesse a conseguir fazer o contrato de programa. É problema de arrasto, que dá muito problema na rede, e isso, a hora que leva água para as caixas, leva água suja. Então, nós esperamos que todo esse investimento saia de imediato, sabe, Fábio e Alexandre, falar aqui com o Amazônia, que nós precisamos muito, e nós vamos estar cobrando muito esse contrato. Acabando de fechar essa audiência de contrato de programa, nós precisamos dos investimentos o mais rápido possível em São João Nepomuceno, no que diz respeito à água, né? E no que diz respeito a esgotamento sanitário também imediato. Mas hoje a água nossa é uma coisa muito complicada, porque, quando eu falei, nós poderíamos ter montado uma autarquia, mas nós não ia ter recurso financeiro para cuidar nem de um ponto de captação, melhorar o ponto de captação nosso. Então, hoje, eu só, encerrando as minhas palavras aqui, eu sei que está sendo gravado e ao vivo para todos os munícipes de São João, nós vamos precisar de uma força para todo mundo estar cobrando o cumprimento de metas da Copasa. Esse é um desafio da administração pública, de todos que fez parte do comitê de análise do contrato de programa, e eu tenho certeza da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo do município. Então, eu espero que a Copasa cumpra, Alexandre e Fábio, levar essas palavras Amazônia para o Fred, para a Sinara, que nós do município, nós vamos estar atentos e cobrando a Copasa a cada minuto o cronograma de obras sucinto e os investimentos dia a dia dentro do município. Por mais, gente, sejam bem-vindos à nossa audiência pública e muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado, prefeito. Continuando, nós vamos agora passar a palavra para os esclarecimentos para o representante da Copasa. Vai ser o Alexandre, né? Isso? O Alexandre, você tem 40 minutos para expor. Eu gostaria que os membros da mesa, para não atrapalhar a visualização, pudessem provisoriamente ir para a plateia. Muito obrigado. Alexandre, fica à vontade, tá? Boa tarde a todos. Como o prefeito Hernan disse, meu nome é Alexandre, eu estou na condição de gerente regional do Distrito de Leopoldina e vou aqui fazer uma breve apresentação da proposta da Copasa para os próximos 30 anos de investimento em São João Nepomuceno. Os investimentos são de curto prazo, mas com alcance a longo prazo.
Realmente a luta, prefeito, do senhor, da sua comissão, dos membros da prefeitura, foi dura a luta para chegar num consenso para a concessão. A Copasa tinha os limites dela e o município tinha os interesses dele, e o senhor conduziu de uma forma muito profissional, muito íntegra, e aqui hoje nós estamos para prestar conta à população, aos que estão presentes, do que aconteceu. O senhor já fez a parte da explanação, e nós vamos aqui mostrar o que a Copasa ofereceu e vai cumprir em São João Nepomuceno para atender a demanda de água e também a coleta, transporte e o tratamento de esgoto de São João Nepomuceno. É uma breve apresentação, em que até é a mesma que a gente fez na Câmara, porque não haveria necessidade de mudar, porque o assunto é o mesmo, e aquela da Câmara foi uma reunião extraordinária, que até extrapola a regra do contrato de programa, mas foi de grande valia e de grande importância naquela noite que nós tivemos lá na Câmara Municipal. Pode dar uma passada. Só resumindo, as etapas do contrato de programa, ela começa no início das negociações, na lei autorizativa, que autoriza o município a assinar o contrato de programa, a elaboração, e que aqui já tinha a revisão do plano de saneamento, a consulta pública do plano que foi feita, a publicação do plano, a aprovação interna conforme o Estatuto Social da Prefeitura, que já ocorreu, a assinatura do convênio, que também já ocorreu, a consulta, a audiência pública do contrato de programa. Nós estamos aqui hoje nesta etapa do processo de renovação da concessão de água e a assunção de esgoto. Depois é o processo de dispensa de licitação, é um ato jurídico formal que a Prefeitura faz, dentro da Lei 866, o decreto de intervenção, que é publicado pelo prefeito, e, por último, a assinatura do contrato de programa. Então, hoje nós estamos... Eu que passei. Hoje nós estamos aqui, ó, na audiência pública de consulta do contrato de programa. Primeiro passo, o executivo, né? Enviou à Câmara a proposta da lei autorizativa, dentro, em conformidade com a lei 11.445, que prevê a aprovação da lei municipal de repasse de competências de organização, regulação, fiscalização e prestação do serviço de saneamento básico para outro ente da federação por meio da formalização de um contrato, de um convênio de cooperação numa gestão associada. Outro passo, a delegação dos serviços conforme estabelecido nos artigos 8 e 9 citado anteriormente. Delegação de competência da organização de seus serviços ao Estado, que o convênio transfere do município para o Estado o poder de negociar a concessão. Delega a competência de regulação dos serviços para agências reguladoras do Estado de Minas Gerais, que no caso a Copasa é ligada à ARSAI, que é a agência estadual que regulamenta, fiscaliza e regulariza as ações da Copasa no Estado. A delegação de competência da prestação dos serviços à Copasa através do ato formal e final, que é o contrato de programa. Segundo passo, o convênio de cooperação, está o artigo 2º, inciso do Decreto Federal de 6.017 de 2007. No corpo do convênio, a definição de competência de regulação dos serviços do Estado são feitos pela ARSAI. Então, a competência de regular a Copasa, definir tarifa, fiscalizar o cumprimento de prazos, de metas e de fazer auditagens, é a agência reguladora, a qual a Copasa é filiada. Ela foi criada pelo Estado e a Copasa filiou em todo o Estado de Minas Gerais, é a ARSAI que faz a fiscalização e regulação do serviço prestado.
Ela olha desde tarifa, qualidade, prestação de serviço, recomposição, ela faz toda a regulação do serviço. Formalizado entre o Estado de Minas Gerais e o município com a interveniência da ARSAE e Copasa. Então, esse convênio, ele é formalizado município e Copasa, mas quem dá a interveniência é a agência reguladora que faz a interveniência desse convênio. Terceiro passo é o Plano Municipal de Saneamento, em que ele foi instituído, conforme previsto no artigo 19 da Lei 11.400, elaborado o Plano Municipal de Saneamento, mediante a realização de consulta pública e audiência pública. Isso já foi feito. Na elaboração do Plano Municipal é recomendável o apoio do atual prestador de serviço, que é o caso a Copasa. Cabe ao Executivo o decreto de ato convocatório à população foi feito, o edital de publicação de consulta foi feito. Essa consulta, que não é deliberativa, tem um período de 10 dias, e após o período da consulta envia para a Câmara Municipal para aprovação. Terceiro passo do Plano de Saneamento. Quarto passo, contrato de programa, prestação de serviço. Conforme previsto no artigo 11 da Lei 11.445, a minuta do contrato de programa e seus anexos devem ser submetidos pelo município à consulta e audiência pública antes de ser formalizado. Isso foi colocado à disposição de consulta pública. Os anexos do contrato de programa com suas especificidades do município, é o Plano Municipal de Saneamento, o Convênio de Cooperação, metas de atendimento, estudo de viabilidade econômica e financeira, relatório de bens e direitos, indicadores de desempenho e qualidade. Visando dar publicidade à consulta, à audiência pública do contrato de programa, cabe ao Executivo elaborar o decreto como foi elaborado e lido aqui, publicar o edital de consulta do contrato de programa, já foi publicado, publicar o edital de audiência pública referente ao contrato de programa, foi feito, e elaborar o decreto prevendo multas de intervenções, que já vai ser criado a comissão dentro do Plano Municipal de Saneamento. Então, o artigo 11, são condições de viabilidade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviço público de abastecimento de saneamento básico, a existência de um plano de saneamento básico, a existência de um estudo que comprove a viabilidade técnica, econômica e financeira da prestação universal e integral dos serviços nos termos dos respectivos planos de saneamento básico, a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da entidade de regulação e fiscalização, a realização prévia da audiência e de consulta pública sobre o edital de licitação no caso de concessão e sobre a minuta do contrato. Então, são as exigências que a Lei 11.445 nos obriga a cumprir todas essas etapas. O processo de dispensa de licitação para a contratação da Copasa. O município deve montar um processo de dispensa de licitação com base na autorização legal abaixo e publicado no Diário Oficial conforme definido pela lei orçamentária do município. Prevê para parecer para o processo de dispensa de licitação. Na trespasso dos serviços públicos de saneamento básico realizado por meio do contrato de programa, é expressamente dispensada a licitação conforme o artigo 24, inciso 26 da Lei 866, redação inserida na Lei 11.107, ou seja, artigo dispensável de licitação. É dispensável de licitação quando se transfere através de um contrato de programa, o serviço de água e esgoto entre município, estado e a prestadora do serviço, que no caso é a Copasa. Agora, a proposta, eu fiz um breve relato do que
exige a legislação e do que os passos que deveriam ter sido tomados e foram tomados e estão em andamento para dar legalidade e legitimidade ao contrato de concessão que está sendo assinado entre o município de São João Nepomuceno e a Copasa. Os dados operacionais de São João Nepomuceno, a concessão anterior teve início em 75 e terminou em 2015. Então, como o prefeito disse, já estava há 2 anos vencido. Os dados a população urbana é de 24 mil habitantes, a população atendida em São João pela Copasa é 20.979, nós temos 10.617 ligações, o número de economias de 11.899 e temos 11 empregados efetivos trabalhando, mais os terceirizados que apoiam também na manutenção. As unidades operacionais do abastecimento de água hoje, que a Copasa tem, uma captação superficial, nós temos 2, no Carlos Alves e no Ribeirão da Grama, lá em Descoberto. Elevatória de água bruta, nós temos 2 elevatórias. Estação de tratamento de água, a gente tem 2, um filtro clarificador e uma ETA convencional. Elevatória de água tratada, temos 3 unidades. Boosters, que são casas de bombeamento, 5. Reservatório, 12. E uma reservação de 3.395 metros cúbicos, 3.395.000 litros de água de reservação. Aqui nós temos o investimento previsto para a ampliação do sistema de abastecimento de água da sede é na ordem de 5 milhões de reais. Isso é um valor estimado que a gente vai fechar com a revisão do projeto que foi elaborado e a gente vai fazer uma revisão dele agora no começo de 2018. Nós temos uma captação, manter a água que vem do Ribeirão da Grama e segundo, implantar uma captação no Rio Novo, visando captar uma vazão de 120 litros de água por segundo. A elevatória de água bruta, a gente vai implantar uma elevatória de água bruta para recálculo até a ETA. Aqui tem baixo e alto recálculo. Seria uma elevatória jogando água para fora do rio e uma outra elevatória recalcando direto a ETA, lá na área existente hoje. Vamos ser feito 4.200 metros de adutora de diâmetro 300 para levar a água da captação nova até a ETA, da elevatória de água bruta até a ETA existente e a nova ETA ser construída no mesmo local. A falha técnica faz parte do processo. Se não tiver uma falha técnica, não teve audiência. É que você tem um pergunta. Não está assim. Então, eu vou mostrar aqui, o resumo é o seguinte, ó. A captação no Rio Novo, se o Helene puder me ajudar aí com o universitário, o nome do proprietário lá, só para...
a de água, tá, eu fui lá, mas eu não sei o nome. Então, a captação de água vai estar num ponto do Rio Novo, que vai ter essa linha vermelha, é a adutora de água bruta, que vai conduzir a água até o local onde já se trata a água, e aqui será implantado também uma nova ETA para complementar a vazão necessária de abastecimento de São João do Município. A gente tem, a proposta é manter a atual ETA existente, adequando a capacidade de tratamento a 55 litros. A segunda ETA, a ETA 2, será implantada, né, que eu acabei de falar, com capacidade para 65 litros por segundo, ao lado da existente, que somando as duas, chega a 120 litros por segundo. Isso é quase o dobro do que tem hoje de oferta de água em São João. Adequar as casas de químicas, que são laboratórios, tanques de dosagens, preparo de solução química, para a nova realidade de vazão, para 120 litros por segundo, implantar unidade de tratamento UTR de resíduos, para tratar os resíduos gerados na ETA, que são o lodo dos decantadores e filtros, né? Essa é uma proposta. Elevatória de água tratada e bústia, adequar o bústia Santa Rita, que abastece aproximadamente 2.400 ligações, para recalcar a vazão de 25 litros por segundo. Hoje ele não tem, acho que ele recalca 12 litros, não é isso, Helena? 12 litros por segundo, e nós vamos dobrar a capacidade dele para fornecer água com mais rapidez, se caso acontecer alguma parada do sistema por falta de energia elétrica ou para sanar um vazamento, nós vamos ter uma capacidade de retorno do abastecimento bem mais rápido. As demais elevatórias de bústia serão mantidas, urbanizadas, reformadas e substituídos equipamentos que, se fizerem necessário, que estiverem obsoletos ou já com tempo de vida útil, já no seu limite. Primeiramente, nós vamos manter a reservação existente e construir um reservatório elevado, tipo TAS, esses elevados, que a gente vê aí, metálico, para atender a parte alta do bairro Santa Rita, onde já existe um reservatório. A gente vai colocar mais um para aumentar a pressão da água na cúpula, na calota do bairro Santa Rita, aumentando a pressão de água para os nossos clientes ali na região. Redistribuição de água. Está previsto a gente implantar 4.800 metros de redes em tubo PVC DM 150, 100 e 75. Esses 3 diâmetros, nós vamos fazer uma implantação de 4.800 metros de tubo. Substituir 3.500 metros de redes de diâmetro insuficiente, que estão precários, por tubos de PVC DM 50 e 100. Isso é o nosso levantamento, que a gente chegou que há uma necessidade de substituir 3,5 km de redes que estão com diâmetros inferiores e que estão, talvez, prefeito, como o senhor disse, causando algum arrasto de rede na retomada do abastecimento. Então, está inclusa aqui essa previsão de substituir essa parte dessas redes, ou na totalidade, que às vezes compromete a água na retomada do abastecimento devido ao arrasto de material. Ligações prediais. Com essas substituições de redes, nós tivemos um levantamento e chegamos que aproximadamente 650 ramais serão substituídos para interligar estas ligações às redes novas, que serão implantadas ou substituídas. A captação. Aqui nós vamos chegar na proposta já dos distritos. Até ali, aquela tela anterior, a gente estava trabalhando com a proposta para a sede do município.
Agora, a proposta nossa para os 5 distritos, começando aqui por Araci. A gente tem uma previsão de investimento na ordem de R$200 mil na localidade do distrito de Araci, que consiste em quase todos eles de perfurar um poço profundo, desativar a atual captação existente, implantar a adutora. A adutora é a rede que leva a água do poço a um reservatório, né? A gente teve uma estimativa, uma medição lá em torno de 1.000 metros de adutora. O tratamento será como através de uma construção de uma casa de química padrão, onde a gente faz a adição de flúor e cloro para manter a qualidade da água em sua parte de padrões exigidos pela portaria 2914 do Ministério da Saúde. A reservação manter existente, implantar um reservatório de 25 mil litros. Manter existente justamente pensando que essa aqui também tem obras de urbanização e melhoria, né? Substituir a rede existente para tubo DM50. Normalmente no distrito tem muita rede fina, rede de mangueira preta, rede de diâmetro de meia polegada, e está previsto aqui a gente substituir grande parte das redes. E padronizar lá, no cadastro que a gente tem e obteve junto à prefeitura, lá tem 170 imóveis, nós vamos padronizar e hidrometrar essas 170 ligações. Para Carlos Alves, quase a mesma coisa, o investimento de Carlos Alves é na ordem de R$220 mil, que está previsto, é implantar reservatório, substituir rede, padronizar, lá tem mais ligações, 240 ligações em média, a adutora vai ser de 1.000 metros, e o tratamento também convencional com casa de química, fluoretação e cloração. Ituí, a gente pensa em manter a captação existente, mas tudo aqui de manter existente é um estudo. No desenrolar do andamento da operação, a gente define o que vai fazer, né? Mas vamos trabalhar aqui, manter o poço existente, a casa de química, reservatório, substituir 220 metros de rede existente que foi identificada as mais críticas, talvez não seja só isso, né? Mas essa de imediato é o que a gente identificou, e também padronizar e hidrometrar as 150 ligações da existente. Roça Grande, a gente desativar a água do Alto da Serra com frequências de manutenções e manter o poço em 01. É uma ideia, tudo isso aqui a gente tem que aprofundar, mas é o que é o diagnóstico primário inicial que a gente fez para lá. É o tratamento com a casa de química, implantar um reservatório de 50 metros cúbicos em argamassa armada, né, que a gente fala vulgarmente ferro-cimento, padronizar as 260 ligações que existem lá e também substituir um trecho de rede que a gente estima em 200 metros, mas pode ser mais ou pode ser menos. Isso aí é caixinha de surpresa, que está debaixo da terra, e é uma situação nova para a gente não conhece o sistema, mas tem um estudo. Ao ver a necessidade, vai ser mais ou menos. Taruaçu é a urbanização do poço existente, a casa de química, padronizar 330 ligações e manter a reservação existente urbanizando. Dentro dessa proposta, a gente resume bastante, mas não é bem apenas essas atitudes que aqui estão. Isso aqui é um resumo de macro serviços que a Copasa pretende investir lá, né? E em Taruaçu o investimento está previsto em torno de R$125 mil. Agora nós vamos entrar na parte do esgotamento sanitário, a proposta para esgotamento sanitário. Pode ir, Marco. O SES, nós temos uma previsão de investimento na ordem de R$18 milhões. Isso aqui é uma estimativa em cima de um projeto existente, mas normalmente isso aqui nunca dá. A Copasa sempre tem que aportar um pouco mais de recursos.
Pode parecer muito ou pouco, mas este é um balizamento que a gente tem como uma previsão de investimento. Mas na minha curta carreira, toda previsão de esgoto, ela acaba sendo inferior ao gasto real. A empresa tem que aportar sempre um pouco mais aqui, né? Mas a gente tentou procurar fazer um trabalho bem próximo da realidade, mas com certeza vai chegar aí na ordem dos 20, 22 milhões de reais no final do projeto. As ligações prediais de esgoto nós vamos padronizar, quer dizer, ao longo do contrato de programa, não de imediato, a gente vai identificando as ligações com maiores problemas, vai substituindo os ramais prediais e a gente vai padronizando para que a gente possa dar as devidas manutenções, evitando assim refluxos internos e fazendo também ao longo do tempo a separação das ligações que estão com esgoto misto, galeria pluvial e recebendo contribuição de esgoto doméstico. Ao longo dos anos a gente vai trabalhando em parceria com o município e com os técnicos do município que nos vamos assessorar muito. A gente, durante a construção das redes coletoras, que é esses 17.660 metros de rede coletora que está previsto para ser implantado, nessa implantação a gente já faz uma separação das ligações que correm, que por acaso estejam interligadas às galerias de águas pluviais, causando mau cheiro e desconforto. Nós vamos ter uma estação elevatória de esgoto, né? Construir 2 estações elevatórias de esgoto na cidade, que é uma neste ponto. Dá mais um clique aí, Marco. A linha de recalque dessa elevatória, que recalca para uma parte, ela eleva e recalca para uma parte mais baixa da cidade, que a reversão de bacia aqui, e cai um ponto que vai depois por gravidade. Próximo. Aí já chega as redes interceptoras, implantar 11, volta um pouquinho, implantar 11.500 metros de tubo de PVC e ferro fundido com diâmetro variante de 150 a 250, que são os interceptores. Interceptores são redes que têm a função de receber o esgoto das ruas e ela faz como se fosse uma barragem longitudinal na avenida ou de córregos que recebem essas redes e impedem que ela caia nos córregos e redes de galerias pluviais e os conduz para o afastamento do centro da cidade, levando para um ponto de elevação, que seria uma outra elevatória a ser construída mais ou menos neste ponto. Depois a gente tem a estação, na estação nós temos a elevatória final. Então o projeto hoje que foi revisto, ele é composto de 3 elevatórios, que é a elevatória de reversão da bacia, a que recolhe o esgoto neste ponto, e a terceira que chega a jusante, abaixo, vamos dizer melhor assim, da área da ET, que vai recalcar para o início do tratamento, que o tratamento de esgoto ele é descendente, ele vem da parte mais alta do terreno e passa pelo processo de desarenação, passa pelo processo e aí para os reatores, e aí caso filtro ou lagoa de sedimentação, que é o caso que só está previsto uma lagoa para concluir o tratamento de esgoto aqui em São João. Mas é um projeto também que a gente vai pedir uma reavaliação pelo tempo que ele foi feito, e a gente vai pedir uma reavaliação rápida dele. Então, temos a linha de recalque, até que já foi mostrado. Volta lá para o Osmar. Dessa elevatória que eu disse aqui no centro, é uma linha de recalque que vai chegar na ETA.
que é uma elevatória, recalca lá para a ET, aliás, desculpa. A estação de tratamento, a ET, tipo reator UASB, reator anaeróbico de fluxo ascendente, com capacidade para tratar 50 litros por segundo na primeira etapa, sendo que o efluente líquido será lançado no Rio Novo e o lodo em aterro sanitário apropriado. Nesse caso aqui, a gente tem que fazer o transporte desse lodo para um aterro que esteja licenciado para receber o nosso resíduo, que é um resíduo classe 2 não reativo. Não é um esgoto ativo, porque não passa por nenhum tratamento antes. Então, ele é um esgoto não reativo. Vamos lá. E os emissários, que ele sai, ele está de azulzinho aqui, ó. Depois de tratado, aí o rio vai estar aqui pertinho, né? E aí ele vai ser o esgoto tratado, que é o que passou pelo processo de tratamento. Essa rede que a gente chama de emissário conduzirá o esgoto tratado para o corpo receptor aqui, que é o rio. Mais uma aí. Então, um dos programas da Copasa, que a Copasa adota, são descontos progressivos. Concede às prefeituras que mantêm o pagamento de suas tarifas e faturas em dia um desconto de até 50%. No caso de São João Nepomuceno, como a prefeitura vem sendo adimplente, vem pagando o carnê rigorosamente em dia, como diz o Silvio Santos, né? Ela já está pagando apenas metade da sua fatura, porque a Copasa já concede a ela um desconto de 50%. Esperamos contar com essa pontualidade também. Vamos nessa luta aí para ver juntos aí. Tá bom. Os descontos nas tarifas de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos imóveis sob o responsável do município, que aderem às condições legais conforme norma de procedimento da companhia, que são normas internas que regulamentam o abastecimento a hospitais, escolas municipais, órgãos públicos municipais e entidades filantrópicas, existe um desconto já previsto e tudo isso está condicionado à adimplência, estar em dia com seus pagamentos. Então, hospitais 50%, escolas municipais 50%, órgãos municipais 50% e entidades filantrópicas e afins 25%. Tudo isso em conformidade com o nosso representante da Arsai que está aqui, que nos valida oferecer esses descontos. Na Arsai não bateu o martelo, nada acontece, né? É o nosso regulador do cofre aí. Vamos aí, mano. O consumo da população, dos nossos clientes em São João Nepomuceno, ele fica nessa condição. Nós temos 17% dos nossos clientes com tarifa social. É uma tarifa que tem um desconto para quem gaste, quem tem baixa renda, está cadastrado no cadastro único do governo federal, e ele é gradativo de acordo com o consumo de cada cliente cadastrado. Nós temos 71% em imóveis residenciais, 0,63% em imóveis comerciais, 9,21% em indústria e 1,46% em categoria pública. Aqui são os nossos canais de relacionamento com o cliente. Tem o site da Copasa, né? Além do site da Copasa, a gente tem a agência virtual, que você entra no site, tem o 115, que nada mais é do que um 0800 embutido aqui atrás. A gente liga 3 números, mas a central reconhece um 0800 e a ligação é gratuita. Temos o nosso aplicativo que baixa nos smartphones para qualquer um dos tipos, Android ou iOS, não tem restrição. É o site da Copasa e aqui é a nossa agência de atendimento que funciona, só não funciona 1 hora no horário de almoço, é de 8
às 11h30 e de 12h30 às 17 horas. Falei alguma mentireira? Não, estou bem alinhado ainda, né? Então, tá bom. Vamos. Não, tá bom. O que eu tinha para apresentar para vocês aqui, eu acho que eu até consegui fechar 3 minutinhos antes do prazo aí, né, cronometrista? Já tinha me dado a bandeirinha dos 5 minutos ali, mas eu já estava já nos finalmente. Então, muito obrigado pela atenção. Espero fazer o melhor trabalho possível por São João, por merecer a confiança de vocês, como gerente da região que estou, e poder trabalhar para alcançar o anseio de todos, que é ofertar mais água em quantidade e qualidade, e poder também suprir São João Nepomuceno com tratamento, coleta, transporte, tratamento de esgoto. É uma tarefa árdua e nós temos aqui, eu queria só chegar aqui e mostrar alguns anexos. Eu precisaria de uns 2 minutinhos a mais aí, vocês me dão aí, que eu queria mostrar o cronograma de investimento, que é o anexo 3 aí, Marcos. Eu vou rapidinho, ele é rapidinho, senão fica sem ele. Vamos fazer de conta que foi a falha técnica ali que atrasou. Vamos acréscimo aí do juiz aí. Anexo 3. Esse aqui é a nossa previsão, anexo 3, é onde a gente fala o cronograma de investimento. Você segue aí, meu filho. O tempo já está curto. O operador técnico aqui está dando umas variadas aqui, mas vai dar certo. Até de noite ele acerta aí. O duro está na lei isso aí, né, meu filho? Ai. Já, deixa quietinho assim que tá bom, dá para entender aqui. Dentro do anexo 3 aqui, opa. Bom, aqui é sede de água. A nossa previsão. Nós temos aqui nós temos a licitação, né? Nós temos em 2018 que fazer a licitação e o projeto básico de ampliação de água. Não estou lendo nada. A construção e implantação da captação, elevatória e adutora em 18 e 19, né? Eu não estou vendo mais. Aí, puxa para cá aqui. Aí. O tratamento e a casa de química para 19. O novo tratamento. A captação, adutora de água bruta, para 2019. A adequação dos boosters, 2019. A adequação, a reservação para até 2019. Substituição de redes, que leva um pouco mais de tempo e também não dá para fazer essa obra muito rápido, porque cria muito transtorno na cidade, abrir muita frente de trabalho. Abre-se muita rua e fecha, aí tem comércio, vem chuva, vem... Então, a gente está prevendo no nosso cronograma de investimento para 19 e 20 fazer aquela substituição daqueles 3.500 metros de rede que foi falado lá na apresentação. Sobe um pouquinho, Marco. A UTR, ela está prevista para agora 2027, que é tratamento dos resíduos dos filtros e dos decantadores. Agora eu